Fala pessoal, mais um dia aqui na gravação da FPN Educação, Escola de Empresários aqui em Alphaville, tá? No sistema do Evandro Guedes. Nós somos do sistema Scaling Up, um sistema feito e trazido da Escola de Boston para cá para o Brasil. E nós temos a nossa mentoria aqui nichada em vários segmentos. E hoje a gente vai falar com quem faz essa, quem entrega essa mentoria de forma muito assertiva, que é o Marketplace. Estamos aqui com o nosso querido Davidson. Como é que você está, irmão? Fala, guerreiro. Bem? Tudo jóia? Eu queria que... Bom, o intuito daqui é esclarecer, num bate-papo mais informal mesmo, tirar as dúvidas da galera, o seu negócio, né? O que você faz, como que você chegou nessa parte da mentoria, a gente quer entender, a gente vai caminhar sobre muita coisa legal. Aí. Mas o legal é que a gente tenha clareza no que a gente vai falar ao pessoal para desmistificar um monte de coisa, que eu tenho certeza que essa papo de venda na internet deve ter um monte de misticismo, um monte de trava, uma série de coisas aí, você está provando aqui dentro pra gente e pros seus mentorados, seus alunos, que não é nada disso, que dá para ganhar dinheiro com isso. Mas primeiro eu quero entender aí, quem que é o Davidson, cara? Quem que é o Davidson empresário? Quem que é o Davidson pai, filho? Como é que é o Davidson na vida particular? Conta um pouquinho da sua história. Hein? Cara, legal. Primeiro, um prazer, né, estar aqui num podcast aqui da FPN. E realmente, o Marketplace, tem muita gente que acha que é muito fácil, tem muita gente que acha que é muito difícil. E não é nenhum dos dois. É saber o que está fazendo que vai dar certo, vai acontecer. Cara, vamos lá. Eu comecei a empreender com os meus 13 anos de idade. Quantos anos você está hoje? Hoje eu tenho 31. 31 Vou fazer anos. 32 Tá agora em novo pra julho. caramba. Tô novo, mas já tô velho já nesse mundo do Marketplace, Tá experiente, já tá experiente. Com Tem certeza. bastante experiência. Cara, eu comecei a empreender logo cedo, né? Comecei a empreender com meus 13 anos de idade. Eu vendi sorvete na rua Picolé. Caramba. Né? Fiquei um ano trabalhando vendendo picolé na rua. Pra quê? Pra comprar coisas pra mim, porque meus pais não podiam me dar. Eles tinham um custo de vida já, não ganhavam muito. Depois eu fui trabalhar num hortifruti, onde que eu era o office boy, eu fazia as entregas, né? Pro hortifruti. Depois, o meu primo trabalhando... Isso tudo menor de idade ainda, Tudo molecão. menor de idade. A minha história começou bem cedo. Depois, com meus 14 para 15 anos de idade, o meu primo trabalhava numa empresa que vendia no Mercado Livre. E ele era motoboy. Certo. Num final de semana, batendo uma bola lá na rua, meu primo passou lá e falou: David, vamos fazer uma entrega comigo? Bora. De moto? De moto. Tá maluco. Cachorro louco. Fui lá entregar com ele, né? E, cara, nesse tempo aí eu tava pesquisando, eu tava louco pra comprar um fone de ouvido da Sony Ericsson. Tá. Ainda quando existia, né? Tá. E eu fui realizar essa entrega com ele. Quando a gente fez a entrega, eles faziam uma assinatura de um recibo. Tá. Esse recibo a gente tinha que fazer devolutiva na loja. Quando a gente voltou, eu fui na loja junto com ele. Eu era tímido pra caramba, hoje eu tô falando aqui na câmera, mas quem me conhece há muito tempo sabe que eu era travado, né? Então eu fui lá com ele, fiquei lá no cantinho sentado lá. E aí eu vi várias prateleiras que tava cheio de fone de ouvido. E eu vi o fone que eu tava querendo comprar. E aí eu falei: tem como eu lá ver o fone lá? Aí eu perguntei pro cara, né? Pro meu primo, quer dizer. Perguntei pra ele: posso lá ver o fone? Ele falou: vai lá, ué. Olha lá, se é o que você quer. Olhei o fone, gostei do fone, falei: você compra pra mim? Aí o cara pegou, o dono da empresa, me observando olhando o fone, ele reparou que eu não tava olhando o fone, eu tava olhando a ficha técnica do fone. Tá. E eu era novo. Tá. Aí ele falou: cara, o que você tá olhando aí no fone? Aí eu falei: eu gostei disso por causa disso. Enfim, expliquei pra ele a ficha técnica do fone, falei por que eu gostaria de comprar aquele fone. E aí ele pegou e falou: você quer trabalhar aqui? Porque você é muito inteligente, eu mesmo não conheço essas partes do fone. Aí, enfim, minha história com o Marketplace começou aí. Aí eu tava com uns 14 para 15 anos de idade. E eu fui trabalhar onde? Fazendo anúncio. E nessa época eu tinha acabado de sair de um curso de informática, cara, eu era muito rápido pra fazer anúncio. Mas isso com 14 anos de idade? Com 14 anos de idade. Você começou a vender na internet com 14 anos 14 anos de idade. Caramba, que legal. Trabalhando para ele. E uma parte bacana é que depois de um ano trabalhando com ele, eu assumi 2 empresas. Eu era praticamente o gerente comercial da empresa que cuidava do anúncio, das perguntas. Aí já velho, já com 15 anos. Com 15 anos de idade. 15 anos. Cara, simplesmente falou: você é bom, se vira aí, Caramba, toca o barco aí. que Aí foi onde começou a minha experiência, que eu falo que eu virei empresário na empresa de alguém. Porque ele me deu a responsabilidade com 15 anos de tocar a parte de anúncio. Não, que bacana. Agora sim, em que momento que você trabalhando para alguém, você teve a confiança e a intencionalidade: vou abrir o meu negócio e eu vou romper, eu vou virar o jogo, não vou mais trabalhar como CLT ou trabalhar para alguém, eu vou me sustentar sozinho do meu próprio negócio. Em que momento que foi isso? E quando você falou: agora dá, tipo assim, eu vendi tanto que agora eu tenho confiança de largar tudo, queimar o que a gente fala muito, né? Queimar os barcos e ir para cima. Aí a gente já tá falando de 15 para 18, 19 anos. Porque nesse momento aí de transição, eu fui trabalhar, depois eu e meu primo abriu uma empresa, onde eu fazia o mesmo papel, administrava a empresa. Só que era do seu primo a empresa? Era do meu primo. Perfeito. E um ponto importante,
O nome dessa empresa se chamava Planet Vendas. Pô. Se você for buscar aí no mercado, você vai ver que essa loja se tornou uma das lojas que mais vendia dentro do Mercado Livre. Caramba, e eu isso. administrava essa loja. Caramba. E, cara, nesse processo, passando aí uns 2 anos, a minha esposa, eu e minha esposa tinha acabado de nascer a Manuela, né, minha primeira filha. Tá, Essa empresa que eu trabalhei com meu primo, depois ele fez uma sociedade que não deu muito certo, tá. e eu já pagava aluguel, convênio, escola, enfim, tinha grandes responsabilidades. Com 18 anos para 19 anos, eu resolvi, como não estava indo muito bem, eu não estava tendo mais confiança na estrutura da empresa. Você viu que o negócio ia dar ruim? Aí eu resolvi sair da empresa, né? Aí foi quando eu, de fato, falei, cara, agora eu vou ser solo, vou trabalhar sozinho. Foi eu e minha esposa começou a trabalhar e montamos a Connect Shop. Tá. Que foi uma empresa que a gente trabalhou aí por uns 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos. A gente trabalhou nessa empresa e essa empresa cresceu, escalou, a gente chegou a faturar até 2 milhões de reais com Caramba. ela. Mas olha que legal, gente. Muitas das pessoas, principalmente na área do Davis, que é a área do marketplace, eles por falta de confiança, né, no seu próprio conhecimento, no seu próprio potencial, todo mundo quer começar a ficar num plano B, né, Davis? Assim, eu continuo trabalhando e faço aqui uma venda ou outra no Mercado Livre e seguro. Quando é esse valor aqui no nosso plano B, né, tiver me sustentando, eu largo e tal. O seu caso não foi isso. Você mergulhou de cabeça, não tinha o que fazer. Na verdade, foi falta de opção, já tinha mais o que fazer. Você tinha que continuar pagando as contas e tinha que vender. Cara, eu falo assim que a vida testa a gente várias vezes, né? É isso. Porque nesse processo, eu saí, um ponto interessante, eu não desfiz as minhas contas que eu tinha pagado, eu não saí do imóvel, eu não cancelei convênio, eu simplesmente continuei com a estrutura e acreditei que ia dar certo, porque, detalhe, eu já tinha feito isso algumas vezes. Certo. Não era, pra mim não era novidade, mas era novidade que agora era eu comigo só, não tinha a quem se apoiar, né? Sim. Porque quando a gente trabalha para alguém, querendo ou não, a gente acaba tendo um pouco de apoio. Quando a gente sai, é a gente que carrega tudo sozinho. É sempre uma coisa que eu falo, todo mundo vem me perguntar sobre empreendedorismo, né? As pessoas que me perguntam, eu falo muito isso. Aqui atrás, gente, tem a galera aqui de mentores, está vendo a gravação aqui, todas as conversas são iguais. Em que momento da virada? Cara, o momento da virada é quando a água bate na bunda, quando não tem mais pra onde você correr. Esse é o momento da virada. Né? E eu acho muito que enquanto o empreendedor ele fica nessa questão, não, eu vou continuar no meu concurso, eu sou concursado, eu vou continuar no meu emprego, isso aqui paga minhas contas, eu vou tentar empreender. Parece que a parada nunca dá certo. Empreender mesmo é se jogar num penhasco, né, cara? Legal. E aí você chegou a faturar vamos continuar a história que tá bacana. Você chegou a faturar 2 milhões de reais. Pra onde foi parar isso? Cara, aí que entra um ponto trágico da história. Como eu comecei muito cedo. Eu falei pra vocês aí que comecei com 15 anos. Sim. Cara, eu tinha muita experiência de venda. Na venda marketing, mas eu não tinha experiência de gestão. E aí, o que acontece? Nesse processo, a gente ganhou muito dinheiro. Foi porque quando eu comecei... Eu me dei bem na Connect Shop, foi quando entrou o LED no Brasil. Tá. A transição da lâmpada halogênica fluorescente para LED. Foi uma febre, né? Aí o governo até meio que obrigou a não ter mais lâmpadas halogênicas. Então a gente vendeu demais, cara. Muita lâmpada mesmo. A gente vendeu refletor, plafon, lâmpada tubular. Tá. E, cara, a gente ganhou muito dinheiro. Eu era um cara que não gastava muito dinheiro. Eu não era um cara muito gastão, só que era um cara muito gastão dentro da empresa. Pessoalmente falando, eu não era gastão. Entendi. Mas dentro da empresa eu não tinha dó de investir em estrutura, de comprar equipamento caro, de investir em sistema caro. E aí entra um ponto onde que eu até busquei FPN depois para me estruturar, né? Por quê, cara? O crescimento não é só a gente atacar a venda. A venda é importante, porque sem dinheiro na empresa não acontece nada. Mas depois, o que a gente faz com o dinheiro? Como que a gente administra ele? Como que a gente gerencia o crescimento da empresa, né? Então, por falta disso, pela aquela crença assim que eu falo assim que nós, como gestores de empresa, a gente tem que aprender a ser empresário e não empreendedor. Sem dúvida. O empreendedor é o cara que começa, é o cara que dá o sangue. Mas você tem que ter inteligência, não é só na força do braço. Então, eu era o cara apaixonado pelo meu negócio. Eu era o cara que queria subir no palco para falar do nome do meu negócio. E aí entra esse ponto. Que de tanto eu querer fazer pelo meu negócio, não demitir pessoas que deveria ter demitido na época, não diminuir a estrutura que eu deveria ter diminuído a estrutura na época. Sim. Que época? Quando as coisas começaram a desalinhar. Então, esse foi um ponto crítico na empresa que eu tive, que eu fiquei 2 anos em um processo de quebra. Olha só, olha que legal que ele está falando, pessoal. Aqui no nosso país não existe nada que ensine você a ser empresário de verdade. Então, as dores que ele está contando aqui, que ele passou na carreira dele, na história dele como empresário, eu diria que 99% passa, né? Então, o empresário que dá certo, que passa os primeiros anos ali com o CNPJ, ele alcança um certo sucesso, ele não sabe o que fazer com aquele sucesso todo, ele acha que é uma torneira que nunca vai se fechar. Exato. Aconteceu comigo. Tributário. Não sai, e aí você vai jogando sujeira para debaixo do tapete, não sabendo administrar o seu negócio, só que o dia ruim chega para todo mundo. Para todo mundo o dia ruim vai chegar. Quando o dia ruim chega, você tem um cobertor bom, tá tudo certo. Mas quando você não tem, geralmente quebra, o cara se frustra e nunca mais vem. Exato. E aí eu quero saber o que aconteceu. Aí vem a parte ruim, eu quero que você conta a parte ruim. O que aconteceu na parte ruim? Depois Cara, a gente vai falar como você superou isso. Vamos lá, vou falar
os pontos que eu identifiquei. Primeiro ponto que eu identifiquei, cara, eu era aquele cara que quando começou a dar ruim, eu fiquei com medo de olhar os números. É a coisa que o Evandro fala muito pra gente. Você tem que olhar os números, cara. E o medo, cara, é engraçado, não é tipo assim que eu não quero ver. Parece que toda vez que você vai olhar os números, você... Fica mal, fica mal, outra coisa. E a gente sempre fica habituado. Não, é que se eu vender mais, vai dar bom. Não é, cara. Aí eu falo que não é. O que aconteceu? Vocês, quem aí tem uns 25 para mais, deve lembrar da greve dos caminhoneiros. Sim, Transição Dilma, Temer. Sim. Cara, nesse processo, o Marketplace estava em um crescimento estrondoso. Só que o Marketplace dependia 100% dos Correios. Né? Dos Correios. Era 100% Correios. Não tinha mercado coleta, não tinha fulfillment, não tinha motoboy, tinha nada. Todas as empresas de logística não existiam no mercado. Não existia, mas ninguém prestava serviço pro Marketplace. Tá bom. E aí, cara, na greve dos caminhoneiros, eu tinha uma folha de pagamento de mais de 100 mil reais. O nosso lucro aí estava variando em torno de 180 mil, 170 mil. Então, peraí, o seu custo era mais de 50%, o seu custo operacional era mais de 50% do valor total de faturamento. Um erro que eu cometi. Já começou a ficar perigosíssimo isso, tá? Corda no pescoço. Uhum. Então, cara, nessa greve dos caminhoneiros, as minhas vendas caiu praticamente 70%. Então, meu lucro caiu aí para 50, 60 mil, não cobria a folha. Não tem o que fazer. Não cobria o custo operacional da empresa. E o caixa? Caixa, ainda eu tinha caixa. Só que o que eu fiz com o caixa? Comecei a derreter ele. Por quê? Não tomei ação. Não fui um cara que teve ação, né, sobre o negócio. Então, depois disso, veio o governo da Dilma, ela fez um aumento nos Correios, porque os Correios estavam fechando negativo, precisava fechar positivo, simplesmente da noite pro dia foi lá, sobe os preços dos Correios, um frete que era 30 foi para 120, meus produtos todos eram pesados. O que aconteceu? Continuamos no mesmo faturamento ruim. E eu não tomei ação, não tomei medida. Então, assim, ô guerreiro, uma lição que eu deixo aqui pra vocês que são empresários. Cara, quando a água bate na bunda, cara, reaja. Imediatamente. Quando o problema te chama, você tem que reagir. Você não pode ser um frouxo de não tomar uma ação, não tomar uma atitude. Tem que fazer o que tem que ser feito e pronto, acabou. É isso. É o que a gente aprende. Sem emoções, né, cara? Sem emoções. Aí, cara, o empreendedor, o que ele faz? Ele não quer que seu negócio morra. Ele começa a pegar empréstimo, porque eu tinha muito crédito na praça. Óbvio. Nunca tinha pegado empréstimo. Peguei empréstimo, aí coloquei dinheiro, aí peguei empréstimo do outro. E, cara, virou um transtorno na minha vida financeira. Só que como minha empresa era grande, eu tinha bastante caixa, foi um processo que levou 1 ano e meio, 2 anos para eu admitir que eu quebrei. Nossa, Deus. Só que eu já tinha estragado tudo. Beleza. Essa é a parte ruim da história. Agora que eu vou falar uma parte boa desse processo todo. Cara, eu sou cristão, né? Eu acredito que Deus prepara desertos pra gente aprender com ele, pra gente depois voltar mais forte. Com certeza. Dentro de todo esse processo, cara, eu aprendi muito com ele. Eu aprendi que eu sou um cara forte, que eu sou um cara de fé, porque eu era um cristão, só era aquele cristão morno. Frio. É o cara que acredita em Deus, mas que não vive em Deus. Só ora quando tá ruim. Exato. Cara, eu tive uma experiência com Deus muito grande nessa época. Legal. Porque um dia, nesse processo todo, eu tive um bloqueio na minha conta do Mercado Pago. E era bem um dia que eu tinha que pagar meus funcionários, pagar aluguel, pagar imposto, pagar, mano, uma pancada de coisa. É sempre assim. Cara, aí eu só olhei pra minha conta, eu olhei pra todo mundo, eu falei, fudeu. Sim. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, minha vida tá uma bosta. Foi quando eu admiti, mano, quebrei, tá uma merda. O que eu vou fazer? E eu tinha, nessa época eu tava com uns 23 anos, 24 anos, mais ou menos. Super novo, cara, ainda. Cara, aí eu fiquei falando pra mim, falei, cara, que merda, eu tô trabalhando desde cedo, ganhei dinheiro pra caramba pra chegar aqui. Nadei. Tô endividado, um ponto importante. Muita gente que trabalha no Marketplace sai abrindo empresa em vários nomes de várias pessoas, e principalmente pai, mãe, esposa. E eu fui no nome de todo mundo. Meu Deus do céu. Porque tava no meio junto, né? Sim. Aí eu falei, cara, mano, lascou. Aí foi quando eu admiti pra todo mundo, pessoal, o negócio é o seguinte, a empresa tá assim, assim, assim. Eu não tinha falado nada pra minha esposa do que tinha acontecido. Segurou tudo sozinho. Segurei tudo sozinho, mas eu falo que também isso é uma falha, porque quando minha esposa soube, ela ficou desesperada. O homem tem que ser honesto com sua família. Sempre. Tudo que tá acontecendo... Porque eu tinha uma mulher sábia do meu lado, só que eu não usei a sabedoria dela ao meu favor. Então, eu quis carregar tudo sozinho, às vezes pela timidez que eu tinha também, né? Eu acho que são coisas que a gente carrega da vida. E aí, nesse dia, cara, eu pedi pra Deus me ajudar. Chegou no ponto da quebra mesmo, ali na quebra, no fundo do poço. Não tinha o que fazer mais. Foi um dia que eu admiti, falei, cara, eu tô quebrado. Olha só que interessante essa parte da história que ele conta. A maioria das empresas, quando elas chegam num ponto de quebra, né, elas já tem passado por dificuldade há algum tempo e realmente, pela paixão do empresário, ele não deixa negócio, ele não solta, né? Uhum. E aqui dentro, cara, a gente aprende a não ter paixões pelo CNPJ.
O CNPJ seu ele tem que ser escalável, ele tem que tirar dinheiro, tem que ter uma margem boa, você tem que fazer caixa. Se a empresa não estiver fazendo isso, não faz sentido, gente. É melhor fechar. A gente aprende que fecha o seu negócio e abre um outro negócio bom. Do que você ficar segurando, achando que o seu nome tem que estar na capa da revista Forbes, né? Tem esses sonhos mirabolantes dos pequenos empresários que não levam a lugar nenhum. Mas o mais importante dessa lição, de tudo isso, é a lição que você acabou tirando, então. Ou seja, numa situação dessa, o cara fortalece até o casamento, né? Que não tá indo bem. Cara, É a hora de fortalecer todo mundo que tá em volta. Um ponto, Guerreiro, que é o que eu falo para os meus alunos. Eu falo, você tem que ser empresário, cara. E empresário é cuidar da família, é cuidar do seu... Não do seu nome CPF, mas cuidar da sua estrutura, porque é o que o Evandro fala, a empresa pode quebrar, mas o empresário não. Empresário não. E aí como é que você conseguiu reestruturar tudo? Vamos lá, chegou no fundo do poço, deu ruim. Como é que você fez para sair fazer essa virada e voltar a ganhar dinheiro e voltar a ter uma empresa saudável? Cara, eu fiquei 2 anos travado. Tá. Quem me levantou foi minha esposa. Eu tive esse contato com Deus, só que aí eu fiquei meio travado. Tá. Minha esposa, ela foi muito guerreira comigo, cara, que ela sempre falou, Davis, reage. Só que nesse meio tempo, nesses 1 ano para 2 anos, eu fiquei vendendo ainda no Mercado Livre, mas sem aquele ânimo, sem aquela vontade, sabe? Só fazendo dinheiro. Tá. O mínimo do mínimo, pagando só pra pagar as contas. Tá. E segurando o que tinha. E, cara, nesse processo de 2 anos, o que eu busquei? Eu busquei me autoconhecer primeiro. Boa. Entender quem era eu, entender sobre espiritualidade, e onde eu falo assim, cara, eu li livro pra caramba. Napoleão Hill, Bob Proctor, a Mente Milionária, fiz um evento da Mente Milionária. E depois, cara... Só um gancho, dentro desses livros aí, qual que você indicaria para um cara no marketplace que não pode deixar de ler? Que te ajudou demais, assim, você fala, cara, Provérbios. Putz, sensacional. É Provérbios, cara. Eu acho que Provérbios, para quem é empresário, tem obrigação de todo mês ler, cara. Tem que saber de cor. Tem que ler, cara. É isso. Provérbios e sobre Jesus, cara. Sobre os apóstolos e entender a passagem de Jesus, porque a gente aprende muito, né? Sim. E aí eu ia chegar nesse ponto. Cara, depois que eu li todos esses livros, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que tudo que a gente vê nesses livros, de uma forma com um pensamento diferente, a gente encontra em Provérbios, em já tava lá mais 2 mil anos. Cara, tava. E nesse processo, Guerreiro, aí eu falo, cara, eu tava com dívidas ainda, carregando dívidas, só que alguma coisa tinha mudado em mim. O que mudou, cara? A fé, a esperança, a garra, aquela questão que a gente fala da fúria. Não a fúria de ser agressivo e de agredir os outros, não é isso, pessoal. É a fúria de falar, cara, eu vou fazer acontecer. Não interessa o que tá do meu lado, não interessa a minha condição. Eu vou fazer acontecer e pronto, cara. Não tem história, não tem outro caminho. É esse que eu vou seguir. Foi quando eu escolhi e falei, cara, eu vou pra cima. Peguei 5 mil reais emprestado com meu pai. Caramba. Cara, pra vocês terem ideia, quando eu falei que eu cheguei no fundo do poço, financeiramente falando, o último mês de aluguel meu eu não tinha pra pagar. Eu pedi dinheiro emprestado pro meu pai. Só que eu falei, pai, é o seguinte, você vai me emprestar o dinheiro, você não vai me dar. Porque meu pai é um cara muito aberto, né? Sim. Ele é aquele cara que se eu quisesse sugar dele, eu poderia sugar. Mas eu sou um cara responsável. Eu sou pai também e eu sei que a gente tem que assumir nossas responsabilidades. Pai, me empresta 5 mil reais, que eu vou começar um negócio assim, vou fazer isso, tal. Expliquei pra ele como que era. Pago o meu aluguel só esse último mês, que só foi 1 mês, né, no caso que ele pagou. Paga esse aluguel aqui pra mim. Eu vou voltar pra São Paulo nesse momento. Eu tava morando em Indaiatuba, que era interior de São Paulo. Vou voltar para São Paulo, vou trabalhar, vou fazer o negócio acontecer. Eu sei o que eu vou fazer. Deus colocou clareza na minha mente, Deus tocou o meu coração e eu tô cheio de energia. Eu tô com fogo queimando aqui dentro do coração, legal. Cara, que não tem nada que me segura. Eu só não tinha dinheiro na conta, mas pra mim, cara, eu já era milionário. Mas era consequência. Na minha mente. Era consequência. Já tinha acontecido, entendeu? Legal. Então foi quando eu fui para cima e eu montei a minha nova empresa, que hoje é a Alô Chef, que é a empresa que eu tenho atualmente. Legal. E hoje a sua empresa ela tem um faturamento anual de quanto? Cara, anualmente falando, ela tá com um faturamento aí de 14 milhões, mais ou menos. 14, 15 milhões. Ou seja, você saiu de uma empresa que você achava que ganhava dinheiro, que era 2 milhões, hoje é 14 milhões de faturamento. Naquela lá era 2 milhões mês. Olha só. Mais de 20 milhões. Mas hoje você tem, mas é aquilo que você falou, né? Nem sempre é só faturamento. Não. Hoje você tem margem ajustada, controle de custo, controle de gastos e sobra dinheiro no bolso. Cara, eu ganho muito mais dinheiro que antes. Olha só. Cara, aí eu falo, para marketplace, você que quer vender em marketplace, você quer empreender, faturamento, cara, é ego. Eu provei da fruta, eu tinha muito faturamento, só que eu não tinha margem de contribuição. O que é a margem de contribuição, pessoal? É a última linha, é quanto sua empresa coloca no bolso. Não interessa quanto você fatura, você pode faturar 10 milhões. Se você ganha 100 mil reais, um cara às vezes fatura 500 mil, ganha muito mais dinheiro que você. Então foi o que eu aprendi, ô guerreiro. Eu aprendi a ser responsável com as finanças, eu aprendi a ser responsável com a gestão do meu negócio, eu aprendi a ser mais responsável com a minha família, também ter responsabilidade. Primeiro, cara, é minha família. Sim. Não interessa, se for para quebrar a empresa, que quebre, mas eu não vou quebrar minha família. Sim. Então, eu aprendi o que é ser empresário nesse processo. Tá. E aí você buscou todo esse conhecimento e aí você acabou encontrando no meio do caminho a FPN. Como é que foi esse encontro aí com de verdade, uma escola de empresários para
Pelo que você fala, igual aconteceu comigo também, eu já estava meio que num caminho certo de busca, mas parece que é Deus mesmo, né? Você tá buscando as coisas certas, vai aparecendo mais coisas para te agregar. E como é que foi esse momento que você encontrou a FPN e falou, putz, eu preciso investir em conhecimento? Cara, a FPN é uma coisa engraçada, por quê? Nesse momento que eu tava me levantando, quem eu conheci no YouTube? Os vídeos do Evandro Guedes, Fábrica de Valores. Super motivacional. Super motivacional. Cara, às vezes eu tava trabalhando de madrugada, eu colocava os vídeos do Evandro pra dar uma força, energia. Falei, mano, eu vou pra cima, eu sou foda, não sei o quê. E, cara, e aí, nesse processo de crescimento aí do primeiro ano da empresa, eu fiquei meio desligado de rede social, não tava vendo nada, porque eu só tava trabalhando, só produzindo. Depois de um ano, eu comecei a ver algumas coisas, aí quem me aparece no Instagram? O Evandro, que foi na época da política que o Pablo Marçal tava concorrendo aqui em São Paulo, né? Sim, Acho que foi no ano passado. Acho que foi ano passado. Não, foi ano retrasado. Não, 24. Foi 2020. E nesse ano eu comecei a ver alguns vídeos lá do Pablo e tal, na eleição. Aí eu vi o Evandro comentando alguma coisa sobre a política. E aí, quando eu cliquei no vídeo do Evandro, eu vi que o Evandro tinha saído do concurso público e que ele estava desenvolvendo um novo projeto. E aí eu falei, caramba, o cara está desenvolvendo um projeto, o cara teve uma empresa grande, faturou pra caramba, eu acredito no cara. Só que eu só vi os vídeos, comecei a acompanhar algumas coisas, mas não entrei em contato, fiz nada. Até que um dia, eu acho que foi em fevereiro de 2025, o Evandro postou algumas coisas, eu cliquei lá em cadastrar no formulário. Legal. E um ponto interessante, um ano anterior, Deus tinha colocado na minha cabeça uma clareza. Quando eu falo clareza, pessoal, para vocês entenderem, não é que Deus fala no nosso ouvido, mas é que simplesmente do nada você tem uma visão do que vai acontecer no futuro. E a certeza do que você tem que fazer. E do que você tem que fazer, cara. E Deus colocou para mim que a minha história era para incentivar outras pessoas, inspirar outras pessoas que são empresários, que às vezes estão no buraco, que estão sem acreditar na vida, sem acreditar ter esperança. Colocou que era para mim usar a minha história como inspiração para outras pessoas. E eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Aí veio na minha cabeça, subir em palco. Aí eu falo, eu subir em palco? Não falo pra cá, não falo em nada, eu subir em palco? Mas simplesmente, cara, veio isso na minha cabeça e não saiu da minha cabeça. E aí foi quando eu vi o Evandro, eu falei, cara, vou entrar nessa mentoria, vou na imersão primeiro. Aí na imersão eu fiz uma coisa, eu subi no palco. E aí até é muito estranho, porque eu subi no palco, desci do palco e falei, vou entrar, até minha esposa foi comigo, falei, eu acho que eu vou entrar na mentoria. E eu entrei na mentoria com a intenção de melhorar a questão da minha empresa, entender mais, eu já estava num processo de melhoria, já tinha entendido um pouco sobre gestão, só que quando eu entrei na mentoria da FPN, com o Evandro, cara, ali ele provou que o que eu estava fazendo já estava correto e me mostrou caminhos que ainda eu não entendia. É o que eu falo, pessoal. A mentoria é um ponto interessante porque a sabedoria... O que é a sabedoria? Tem inteligência e a sabedoria. Inteligência é técnica. Sabedoria é você pegar a experiência de vida de uma pessoa e agregar na sua. Então, o Evandro tem quantos anos de experiência à frente de nós, como empresa? Muitos anos. E ele sabe quantas coisas que a gente não sabe. Então, a bagagem que o Evandro trouxe sobre tributário, sobre gestão, sobre financeiro, sobre comercial, que eu não sabia nada de comercial, sobre gestão de pessoas... Tudo isso agregou mais ainda, e algumas coisas que eu achava que eu estava fazendo correto, ele provou que eu estava fazendo correto. Legal. Quando chegou nesse ponto, então, você já estava com a sua empresa reorganizada, margem de lucro ajustada, já estava com paz de espírito de novo, né? Porque a gente precisa ter todo andando bem para ter paz de espírito. E aí, nesse ponto, veio já o desejo de você de ensinar. E aí, como é que foi essa... A gente já está chegando na reta final aqui, mas como é que foi esse convite, esse desejo de ensinar? E depois eu vou te emendar a pergunta de como que é essa mentoria e como que está sendo, e quantos alunos você já tem, o que você oferece nela, a gente vai chegar nesse ponto. Mas como é que... Chegou o desejo no coração, vou ensinar também, como é que foi isso? Vamos lá. Eu não sou... O que vem, né, em todo mundo, eu não sou bom para ensinar, eu não sou capaz de ser mentor, é sempre isso. Uma coisa interessante, o processo de ensinar levou um tempo, né? Eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos, com o Evandro, 7 meses, quando... O Evandro sempre fala muito isso, cara, se você é bom no que você faz, você tem resultado, você tem que ensinar. Você tem que passar o conteúdo para outras pessoas, você tem a obrigação de ensinar outras pessoas. Então, de tanto o Evandro falar, e daquilo tá na minha cabeça também, fala, cara, eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer alguma coisa, tem um ponto interessante que eu esqueci de falar. Quando eu recomecei a minha empresa, eu tenho um amigo, que é o Renato, que inclusive hoje ele trabalha comigo, foi meu primeiro aluno. Ele falou, Davidson, me ensina como que vende mercado de hotel. Eu falei, cara, mas eu tava com a mente ruim, né? Como que eu vou te ensinar se eu tô nessa situação? Ele falou, cara, você é bom. Eu falei, não sei, mas vou te ensinar. Cara, quando eu comecei a ensinar, ele me deu uma motivação também de fazer as coisas. Então,
Aí o Renato, ele teve resultado, ele saiu do zero, ele era taxista, pra vocês terem ideia. Legal, eu falo assim, que não é mentira, tá, pessoal? Ele não sabia ligar no computador. Que Ele legal. virou um vendedor do Mercado Livre, pegou o Mercado Líder Gold, faturou mais de 150 mil, ganhou dinheiro, aprendeu tudo e ele tocou o barco sozinho. Que legal. Então eu já tinha uma prova social, já tinha Sim. feito uma pessoa acontecer. E o Evandro, de tanto falar isso, eu falei, cara, eu vou divulgar isso para outras pessoas. Muito bom. E aí eu comecei a criar um playbook, a estruturar o meu conhecimento, porque é uma coisa interessante. Às vezes, quando a gente está muito tempo fazendo as coisas, a gente entende tudo, mas não sabe como passar para a próxima pessoa, porque tanta informação, Tem né? que ser organizado, né? De forma organizada. Tem que organizar. Então, eu comecei a estruturar a minha mentoria. E aí foi quando eu tive os meus 2 primeiros alunos, quando ainda não estava nesse projeto, eu tive 2 primeiros alunos. Os 2 primeiros alunos começou a ter resultado, eu falei, cara, eu sou bom no que eu faço. Boa. E até me gerou uma motivação a mais, que eu falei, cara, eu sou bom. De verdade, né? Eu sou bom, não é só eu que tenho resultado, eu consegui passar resultado para outras pessoas. Então a confiança em mim começou a aumentar. E aí foi quando eu comecei de fato a divulgar minha mentoria, né? E aí onde que entra o ponto que a gente formalizou a mentoria. Eu fui para a China em outubro de 2025, a gente está em 2026, no ano passado. Eu tive um contato mais próximo com o Evandro, né? E lá a gente começou a conversar, eu falei um pouco do que eu estava fazendo, falei um pouco sobre a minha história. E o Evandro falou, cara, você é bom, cara, você tem que divulgar, você tem que ir pra cima, você tem que aparecer mais, você tem que profissionalizar isso. Sim. Foi aonde que a gente teve o contato de fazer a nossa parceria, a nossa Aí sociedade. surgiu a ideia. Aí, gente, só para vocês entenderem, o Davidson hoje ele faz parte do nosso programa de novos mentores aqui na FPN, mas dos novos mentores, a mentoria dele é que está mais consolidada. O Mercado Livre é um boom de sucesso no mercado, né? Você vender no Marketplace hoje. E ele é um desses professores de grande sucesso aqui dentro. Como é que está hoje sua mentoria? Quantos mentorados você está? Qual que é o valor para entrar, para ser mentor? Qual tipo de produto que você ensina? E quem tiver interessado em ser um mentorado seu, como é que tem que fazer? Cara, vamos lá. Hoje a estrutura da minha mentoria, pessoal, como que funciona? O que eu falo para todo mundo, o mais importante de uma mentoria sobre Marketplace é eu te dar a ferramenta e os conhecimentos necessários para que você consiga andar sozinho depois. Não adianta de nada eu criar uma estrutura para você onde que você sempre vai ficar preso a mim. Claro, a gente tem outros programas que é para quem quer faturar 1 milhão, 2 milhões, quer escalar. Só que eu vou te dar todos os caminhos, todo o conhecimento, o know-how que eu tenho desses mais de 16 anos, a minha experiência de quebra, de se levantar novamente, o que você precisa como empresário, o que você precisa de gestão, o que você precisa para saber pesquisar mercado. É isso que eu entrego para vocês, em um formato e um conteúdo onde que são 3 meses de mentoria, né? No caso, a nossa primeira de mentoria. São 12 semanas, tá? São 12 semanas de entregas semanais. Além disso, você tem, para esse momento, tá? Que pode mudar, né? Você tem 12 meses de aulas gravadas, onde que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vai... Já existe uma plataforma, então o cara estudar ali durante um ano, legal. E hoje o valor, cara, é um valor muito pequeno perto do que você vai faturar. Em um mês, se você estiver indo bem, você tira isso aqui de letra. Claro, é um processo de crescimento. Não é você vai entrar no primeiro mês, no segundo mês você já está ganhando. Não é assim. É tudo uma estrutura de crescimento. Hoje o valor da nossa mentoria, ele está no valor de R$8 mil. Só que entrega, quem entra, fala, cara, tá muito barato. Tá muito barato porque se você já vende, às vezes em um mês eu consigo te devolver esse valor. Legal. Se você não vende ainda, vai ter um time maior, porque você vai ter que começar a estruturar e criar um efeito bola de neve, né? Você, em 3 meses, você coloca esse cara pronto para vender na internet. Coloca ele pronto para vender na internet, ele vai dominar tudo. Tá. E na média dos seus alunos aí, quanto tempo esse cara tem esse retorno de R$8 mil de investimento? Cara, se o cara já vende, eu consigo... O que é já vender para mim, pessoal? Se você já fatura uns R$50 mil, mais ou menos, 30, 50 mil reais, em 2 meses você já consegue tirar esse valor. 2 meses. E o cara que não vende? O cara que não vende, eu acredito aí que vai depender se ele tem capital, né? Que a gente trabalha com varejo. Tá. Ou seja, a gente ganha uma margem de lucro dentro da venda. Claro. Se você tiver um bom capital para investir no começo, talvez uns 5 meses, 4 meses você já tirou o valor da mentoria. Legal, Hoje não existe negócio nenhum que você coloca dinheiro em 5 meses e está de volta, cara. Não, legal. Pô, que bacana. Estourado o nosso tempo aqui, uma história muito legal, dá vontade de ficar mais 2 horas aqui. Pessoal, vocês que têm interesse, então, em aprender, abrir o seu próprio negócio, eu acho que é um dos melhores caminhos, né, Davidson? Para quem está iniciando no mundo empresarial, no mundo do empreendedorismo, tudo muito simples, muito fácil de iniciar. E um prazerzaço estar falando com você sobre isso. Eu tenho certeza assim, que isso é um propósito de uma escola gigantesca que tem no seu coração, que Deus te proporcionou, um caminho enorme de ensinar pessoas. E faça as considerações finais aí pra gente encerrar esse episódio aqui na FPN, cara. Foi bem bacana, de verdade. Cara, se você tem dúvida, se é o momento de você começar ou de recomeçar, cara, tenha certeza. Legal. Coloca Deus no coração, tenha fé em você.
Todo mundo aqui está preparado, todo mundo, qualquer um pode crescer na vida, qualquer um pode ganhar dinheiro, qualquer um pode prosperar na vida. É só querer ter garra e força de vontade. E não desistir, cara. E quando é força de vontade, não é só falar, tô animado hoje, amanhã você tá triste. Não, cara, todo dia você tem que fazer, todos os dias. Todos os dias você tem que ser melhor. Todo dia que você tem que falar, hoje eu acordo, eu me proponho a ser melhor que ontem, todos os dias. E se você quiser saber mais sobre os nossos conteúdos que a gente está fazendo, siga aí meu Instagram, Davidson Oliveira, que a gente posta conteúdo todos os dias, conteúdos técnicos, do dia a dia, e segue lá que você vai aprender muitas coisas com a gente. Tem canal no YouTube também? Tem um canal no, YouTube também, Davidson Oliveira. Bacana. Gente, então é isso. Você que precisa de um ponto de início para sua carreira como empreendedor, quer estar num ambiente, num ecossistema desse, com pessoas determinadas, com propósito, que sabe o que querem, que sabe o que tem que fazer, né? A clareza mental que você falou hoje. Clareza. O que você falou hoje pra mim que vai mudar aqui meu dia é clareza mental. Que tem essa clareza, que identificou que você precisa fazer algo novo na sua vida, que já tá cansado. Nós estamos no meio de pessoas aqui dentro que são obstinadas, são incomodadas, não aceitam a situação que tá. É pra cá que você tem que vir, tá bom? A oportunidade tá na mão de você agora, toma uma atitude. Davidson, muito obrigado, prazer falar com você sempre, tá bom? Tamo junto.